Muito boa noite, meu irmão que me assiste aí pelo canal do YouTube. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de Ageu, que é o nome de um profeta do Velho Testamento. Ageu é considerado como um profeta que escreveu uma parte pequena das Escrituras, mas de muita importância para todos nós. A aplicação dos ensinamentos de Ageu são fundamentais para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais paz, com mais abundância, com mais prosperidade. E por isso é muito importante nós nos preocuparmos em entendermos aquilo que Ageu ensinou e a situação em que eles estavam vivendo. O povo foi escravizado na Babilônia. Os judeus foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor. E depois eles tiveram autorização para retornar. Mais ou menos 50 mil judeus decidiram voltar. Dentre eles estava o profeta Ageu. Chegando em Jerusalém, a primeira preocupação que o profeta teve era que eles deveriam reconstruir o templo. Porque o templo representava a presença do Senhor e era um local fundamental de adoração. Mas o povo não se preocupou muito, eles tinham outras necessidades, eles tinham outras preocupações. E no livro de Ageu, no capítulo 1, nós podemos ler a partir do versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. O ensinamento dele começa dessa forma. Né? Como é que você está vivendo? Como é que estão sendo as suas escolhas, as suas decisões? Aonde elas estão te levando? Considerai os vossos caminhos. A palavra considerar, ela tem o mesmo sentido de ponderar. Vamos ponderar então um pouco, cada um de nós. E talvez essa mensagem você possa dizer: eu não sei se essa mensagem era para mim. Mas se não for para você, você pode ter certeza que é para alguém que você se relaciona. E se você encaminhar essa mensagem, essa pessoa vai ter muita gratidão pela sua preocupação e pelo seu cuidado com ela. É muito importante sabermos distinguir quais são as nossas verdadeiras necessidades. É muito importante nós pensarmos quais são as nossas verdadeiras e as principais prioridades que nós temos nessa vida. E o profeta Ageu, amando do Senhor, amando de Deus, ele começa desta forma. Pondera sobre as suas escolhas, sobre os seus caminhos. E ele continua dizendo, no versículo 6, semeais muito e recolheis pouco. Ele está falando, vocês estão trabalhando muito, não é? Mas na hora de fazer a colheita, é pouca. Não é suficiente. Não é o bastante. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Você que está me ouvindo aí, será que você se sente assim? Porque nessa escritura, nesse versículo em particular, o Senhor, através do profeta Ageu, ele está falando para dois grupos de pessoas. O primeiro é aquele que é carente, necessitado. Ele está falando, você planta, mas você não tem o suficiente para colher. E no final do versículo ele fala, você recebe seu salário, mas seu salário é comparado a pegar o dinheiro e colocar num saco furado. Saco furado não retém, o dinheiro não é suficiente. Então esse é um grupo que está sendo abordado pelo profeta. Ele falou, pondera sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo. Trabalhando muito, mas não tendo o suficiente. E quando recebe o salário some. Ele desaparece, porque isso é o que significa colocar no saco furado. Mas ele está falando também de um outro grupo. O mesmo versículo. Talvez ninguém colocou isso para você, mas ele está falando de um outro grupo, no mesmo versículo. Ele está falando de um grupo que tem as coisas, mas elas não o sustentam. Elas não satisfaz a cada uma destas pessoas. Porque ele está falando daqueles que comeis, porém não vos fartais. Então eles têm. Eles têm para comer, mas não fica satisfeito. Ele está falando, bebeis, porém não vos saciais. Ele está falando de quem tem comida, quem tem alimento, quem tem o que beber. E ele está falando também daqueles que têm roupa, inclusive. Ele continua dizendo, vestivos, porém ninguém se aquece. Então não é suficiente. Você tem a nítida e clareza
entendimento que falta algo. Mesmo você que está tendo. Aquele que não tem, não se questiona, né? Sabe que não tem mesmo, como foi dito aqui. Mas aquele que tem, ele entende e ele sabe que falta algo. Que não é pela roupa, não é pelo alimento e nem é pelo alimento. Sempre falta algo. Recentemente não, mas já tem um tempo que eu ouvi um líder religioso, não tem necessidade de eu citar o nome, ele disse o seguinte: as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Será que eu estou vivendo dessa maneira, como se Deus não existisse? Ou em que prioridade eu estou colocando Deus na minha vida? Ele continua dizendo: considerai os vossos caminhos, no 7. E ele continua dizendo no 10. Por que causa? Qual que é o motivo disso? Por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso se fecham os céus sobre vós, para não darem orvalho e a terra retém seus frutos. Então ele está falando aqui, o Senhor através do seu profeta. Vocês não estão preocupados com a minha casa. Eles não estavam preocupados em construir o templo. Eu acho que a construção do templo hoje não é o caso, meus queridos irmãos. Nós temos bons templos, nós temos boas igrejas. Talvez a preocupação seja: como está sendo a minha relação com a igreja? Quando é que eu vou para a igreja? Em que prioridade a igreja entra na minha vida? Isso é tão importante, irmãos. Que dos 10 mandamentos que Deus revelou a Moisés, o 4º diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É interessante, né, que é um mandamento que começa com a palavra lembra. A gente lembra de ir para o shopping, a gente lembra de ir para o sítio, a gente lembra de ir para o clube, a gente lembra de fazer o churrasco, de ir para a festa, a gente lembra de um monte de coisa, de ir para o futebol. Mas o Senhor está falando: lembra-te do meu dia, que é um dia sagrado, e assim ele deve ser. E se eu não estou lembrando desse dia, se eu não estou dando a prioridade que ele precisa ter, de estar na igreja, de estar no templo, onde quer que você esteja, talvez será que eu não estou me sentindo como uma destas pessoas? Será que eu não estou? Meus queridos irmãos, que Deus esteja sempre conosco. Que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.